Gente, boa noite para vocês. Estamos aí à distância, só no vídeo, e que bom que eu posso de alguma maneira colaborar. E o grupo da Beth me pediu para eu falar um pouco sobre a questão de gênero e currículo e tal. Falei com ela que eu não vou falar com muito detalhe, até porque não é muito minha área, mas eu vou falar um pouco, porque eu dou disciplina de gênero na faculdade que eu trabalho. E aí, falar também um pouco das minhas experiências práticas, né? Então, assim, a gente sabe que gênero é o modo de ser, de estar no mundo, de se relacionar. Então, é algo convencionado, não é algo biológico que nasce, né, com você. Então, se você. Eu acho que estamos vivendo um momento aí de profusão de desinformação e desconhecimento e anticientificismo. Então, a ideia é desconstruir tudo aquilo que os teóricos vêm construindo há muito tempo a respeito de gênero. E as pessoas criaram uma história de ideologia de gênero, uma coisa que não tem pé nem cabeça, que não corresponde com a ciência, que não corresponde com o conhecimento científico. A questão de gênero vem desde a segunda onda do feminismo. Foi um momento que começou a se discutir isso, com o advento também do livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Então começou a se discutir gênero, né? Foi a primeira vez que começa essa discussão. A gente também tem uma autora consagrada na área, que é a Joan Scott, tem um livro dele, um texto dela na internet muito bom, que esclarece bastante sobre o conceito de gênero. E, na verdade, eu ia dizer o seguinte, porque gênero é, acima de tudo, uma coisa muito convencional. Então, assim, essa coisa do comportamento, das cores, da vestimenta, isso é tudo convencionado pela sociedade. Então, assim, essa história dos meninos usarem azul, hoje eu tô toda azul, mas o cabelo é rosa, das meninas usarem rosa, das meninas terem um certo comportamento né, a roupa, a vestimenta, então, assim, só as meninas podem usar saia, os meninos não podem usar saia. Mas você vê que é muito cultural. Se você for em outras culturas, homens usam saia. Na nossa cultura não é muito comum o homem de cabelão, mas a gente tem lugares e épocas que os homens tinham cabelos grandes. Então, se esperam, se supõe certos comportamentos, né? Se convencionou comportamentos que são esperados de mulheres e comportamentos que são esperados de homens e tentaram criar um binarismo desse comportamento, né, relacionado ao sexo. Só que ser humano não é essa coisa simples em que você encaixota no lugar. Assim, aqui é a mulher e aqui essa mulherzinha vai ter aquele comportamento feminino, ela não pode falar palavrão, então eu já não entro nesse padrão, né? Ela não pode gostar de fazer sexo, ela não pode ter liberdade sexual, ela não pode várias coisas, viu? Dentro dessa convenção do que é o gênero feminino. E o masculino já é outro comportamento, é a virilidade, ele pode usar azul, jogos são jogos relacionados a raciocínio lógico e carros. Eu adoro carro, mas é aquela coisa. Então, assim, você cria-se um padrão daquilo que é ser feminino, daquilo que é ser masculino. É tudo convencionado, não é biológico, né? Só que é aquela coisa que eu falei, a diversidade é muito grande, o ser humano é muito diverso. E só de você observar, assim, a sociedade, as pessoas, você vai ver como cada um é tão diferente do outro, sexualidade é muito diferente também. E as pessoas elas não conseguem obedecer esse padrão binário. E é por isso que começou a se discutir gênero. E discutir outras questões, como hierarquização de gênero, violência de gênero, né? E essas discussões elas vieram muito com o movimento feminista, tá? E o que isso tem a ver com a escola? O que tem a ver com a escola é que é o seguinte, as coisas vão aparecer porque a escola é a reprodução da sociedade. Tudo que está na sociedade aparece na escola. E aí, como é que eu vou reagir a certas coisas que aparecem na escola? Né? Por exemplo,
Um aluno que eu já tive, eu vou trazer minha experiência, e aí a gente abre como uma disciplina de currículo, a gente abre para falar que a Base Nacional Comum Curricular não fala mais de gênero, mas isso era tratado de maneira nos temas transversais nos parâmetros curriculares. A época que eu atuei com essa criança, não havia Base Nacional Comum Curricular. Mas eu já estudava gênero, essas questões e tal, e não foi o meu primeiro aluno afeminado, não foi, eu já tive outros. Só que eu tive alguns no fundamental, nos finais, né? Evidentemente afeminado, que hoje em dia eu sei que ele é trans. E esse outro aluno, eu trabalhei numa escola, então, mais recente, acho que foi em 2013, isso, 2014, por aí, 2012, nessa faixa de tempo aí. E o que acontece? Muito afeminado, e tem uma história de vida muito complicada, pais morreram muito cedo, mas isso não significa que porque ele teve história de vida, ele tem essa questão do afeminado. Eu creio que era dele. Não era uma criança muito bem cuidada também e tal. E eu me senti uma empatia muito grande, uma compaixão por essa criança, mas o que me deu mais compaixão e interesse em proteger essa criança é o seguinte: além dele ser vítima de bullying pelos próprios alunos, a coordenação, eu vi coordenadoras, professores satirizando dele. Como, por exemplo, assim, fazendo dançar. Ele sempre gostou muito de dançar, e é muito dentro daquilo que é considerado afeminado, né? Na frente de todo mundo, ridicularizá-lo, dizer que aquilo ali não era comportamento de menino. Então, a minha atitude foi sempre intervir, né? E protegê-lo. Né? Então, assim, eu sempre conversava com a minha turma, e aí é nesse ponto que é a importância de se tratar gênero na escola, porque ninguém está orientando ninguém a ser homossexual, ninguém está orientando nada disso. Na verdade, a gente tem que lidar com essa diversidade. E as pessoas nascem assim, as pessoas são assim, elas têm essa diversidade, elas têm essa forma de manifestação que não se encaixam no padrão heteronormativo binário, as pessoas não se encaixam no padrão heteronormativo binário. No ensino superior, eu tive muitos alunos, eu tive alunos não binários, homossexuais, trans, então assim, aí a gente também vê várias coisas, né? Então, assim, a importância de você se dar conta da discussão de gênero é isso. Parem de achar, e aí tem muita propagação da inverdade, do anticientificismo, de que nós, quando falamos de gênero dentro de sala de aula, a gente está querendo induzir alguém a ser homossexual, isso não tem nada a ver. Né? Eu já ouvi até dentro do ensino superior, quando eu estava dando aula de gênero, uma pessoa falar que eu estava ensinando as pessoas a serem homossexuais. Não posso ensinar uma coisa que eu nem sei, que nem faz parte da minha orientação sexual. Então, assim, primeiro entender que existe uma diversidade, tanto em relação às orientações sexuais, como às identidades sexuais, né, e as identidades de gênero, né? Então, e há uma discussão sobre esse binarismo, né? Por que tem que ter um comportamento daquilo que é o masculino, daquilo que é o feminino, e tem que ser assim, se não for assim, não é aceito, né? E aí, com a relação a essa criança, eu atuei bastante em conscientizar a turma, né? Ele mesmo, ele concentrasse mais, muitas vezes ele exagerava um pouco, né? Nessas ações, para chamar um pouco a atenção e tal, às vezes ficava envolvido demais com as bonecas e tal, eu falava, concentra. Mas eu sempre fazia as intervenções, sobretudo com os abusos que partiam muito dos colegas. Mas partiam dos colegas porque os colegas viam os próprios professores e os coordenadores satirizarem dele. Né? E eu sempre critiquei isso por parte como que pode uma coordenadora
expor e falar que isso não era comportamento de menino e tal, que coisa não é assim, né? Eu muitas vezes, para que ele não se expusesse, eu conversava muito com ele. Ah, mas não precisa. Você pode fazer isso numa festa, num outro momento, né? E vivenciando mais essa questão de gênero como mãe, a minha filha ela não é exatamente aquele padrão de menininha que se espera, né? E eu não imponho nada a ela. Ela é uma menina que não gosta de brinco, não gosta de vestido. E dentro da nossa sociedade de gênero binário, a gente espera o que de meninas? Usarem vestidos, serem delicadas, usar brinquinho, usar tudo rosa. E a minha filha falou assim, eu gosto de azul. Ela não gosta de rosa. Eu sou uma pessoa que gosta de rosa, mas ela não gosta de rosa. Ela brinca de boneca, mas ela gosta muito de brincar de carrinho, ela gosta muito de brincar com brinquedos que as pessoas acham que é de menino, que não sei porquê, essa categorização, acho que todo. E eu acho assim, que o fato dela brincar de tudo que ela quer possibilita que ela desenvolva muito mais. Eu vejo que ela, por exemplo, ela tem um trenzinho, ela tem um farol, um trenzinho, e ela monta, desmonta esse circuito e adora trem, que todo mundo espera que é uma coisa de menino. Por que brincar de trenzinho tem que ser uma coisa de menino, né? E aí ela sempre percebeu essas diferenças, porque eu acho que... E eu não era muito conversar sobre isso. Então ela começou a dizer na sala que ela era menino, que ela iria para o banheiro dos meninos. E a escola começou a sinalizar e meio que ficar preocupada. E aí até a Beth, que é uma das integrantes, eu conversei muito com ela, que tem experiência na educação infantil, e conversei com tantas outras pessoas, mas eu estava muito tranquila, né, com relação a isso. Eu estava preocupada só com as ações da escola, mas eu conversei com a escola, falei que assim, que a gente não ficasse nos voltando tanto para o que ela estava sinalizando, que na verdade ela estava já percebendo algumas coisas, ela estava percebendo que tinha uma diferença entre meninos e meninas, talvez ela percebendo que os meninos têm certos privilégios que as meninas não têm, ela talvez já estivesse sacando isso. E a gente não, eu combinei com a escola, não vamos dar tanta atenção a isso, problematizar, deixa as coisas fluírem, acontecerem de maneira natural. E assim a escola fez, e eu também fiz, e até que essas questões pararam de ser assim tão enfatizadas por ela, né? Engraçado que uma vez eu passei por uma aluna minha, cumprimentei uma aluna minha que ela é não binária. E a minha filha olhou e falou assim, é ele ou é ela? Aí eu peguei e falei, filha, ela ou ele é o que quiser ser, né? Ali não precisa ser ele ou ser ela. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bacana, porque ela percebeu que era um pouco diferente, porque não binário, é um pouco diferente. Então a minha filha é muito atenta a essas coisas e se deteve a esses detalhes desde muito cedo. Então assim, era imprescindível que isso tivesse no currículo, né? Tivesse sido contemplado na base, mas não está, já foi contemplado. E infelizmente a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento em que as pessoas acham que estudar gênero, estudar relações de gênero, identidade de gênero, é induzir criança à homossexualidade. Não tem nada a ver. Então, assim, você possibilitar a sua filha, né? Eu fico imaginando, se eu pensasse igual a isso que está sendo posto, como seria sofrido para minha filha ter que brincar com certos brinquedos que eu considerasse que não é para ela. Né? Então ela não poderia brincar de trenzinho, ela não poderia brincar com os bonequinhos do Patrulha Canina, porque isso é muito masculino. Né? Então, assim, com carrinhos, com jogos de montar e um tanto de outra coisa que é típico das brincadeiras de meninos. Como que eu iria limitar as capacidades, as possibilidades dela? Eu ia limitar muito. Mas graças a Deus que eu tenho a clareza, pelo menos a minha filha não vai passar por isso. Mas infelizmente as pessoas... Está muito claro para a gente agora, no momento que a gente está vivendo, no governo que a gente está vivendo, com o Ministério da Educação que nós temos aí,
de que há brincadeiras para meninos e há brincadeiras para meninas, que há cores também. Uma coisa que é completamente convencionada, entendeu? Não é natural, não é biológico, entendeu? Esse comportamento de menino, comportamento de menina, não é biológico. Isso é convencional. Foi convencionado que esse é o comportamento. Eu sou uma pessoa que não gostaria de ser enquadrada em um comportamento X e Y, porque assim, se a gente for pensar em comportamento de mulher, daquilo que se espera, eu tô perdida, porque eu sou uma pessoa que gosta de gíria, gosta de palavrão. Então isso é comportamento de homem, né? E a gente fazendo isso, a gente acentua o sexismo, as diferenças, a gente colabora com a visão machista, patriarcal, e é essa mesma visão machista, patriarcal que gera um monte de homens problemáticos. E aí vai gerar, manter a hierarquização de gênero em que o homem branco, hétero, é a hegemonia, é o ser máximo, a força superior, e tudo que que não se encaixa nisso é para baixo, é inferior. E mantermos ainda a violência de gênero, em que nós temos um país um dos que mais mata mulheres e um dos países que mais mata homossexuais e transexuais. Então nós vamos conviver com essas mortes, essas pessoas que estão morrendo por serem mulheres e por serem homossexuais e transexuais, e não adianta matarem, porque continuarão ainda existindo pessoas homossexuais, transexuais, pansexuais, binários, não binários, cis. Não vai mudar, porque o ser humano é diverso, ele é múltiplo, né? Não adianta tentar encaixotar no padrão, porque ele não é esse padrão, né? Dentro de uma moral religiosa, cristã, porque não tem fundamento científico isso que está sendo imposto, né? Mas assim, eu acho que eu falei muito, vou parar por aqui, eu acho que vai ser bom o debate aí, e desejo que vocês estudem muito essa questão de gênero, parabenizar a Mari, que é afrontosa como eu, e coloca esse tipo de discussão, e eu sempre vou ajudar, né? Eu costumo dizer na Estácio que eu posso ir lá e fazer o que eu quiser porque eu sou aluna, né? Formanda já, graças a Deus. Espero que vocês formem também tão logo. Um abraço e bons estudos.